Dicas de gestão da sala de aula, sobre isso que nós vamos conversar hoje. Essas dicas eu já dei, gente, por escrito no site, então eu vou deixar o link aqui desse artigo, tá bom? A primeira é sobre a relação íntima com o grupo. Eu não esqueço, quando a minha orientadora, lá no tempo do estágio da pedagogia, eu tinha uma turma bem borbulhante, assim, bem borbulhante mesmo. E aí ela me disse assim, tu tem que te apaixonar. De alguma forma, tu vai ter que te apaixonar por cada um dos teus alunos, conhecer a história deles. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter alguns momentos por dia que a gente contava, eu escolhia 1 ou 2 para contar dessa semana, para contar dessa família, e eu levava minhas coisas, levava meu álbum de casamento, levava coisas da minha vida, falava da minha história, fotos, levei uma tia lá, que era enfermeira, na época a gente estava fazendo um projeto relacionado com isso, então eu levei ela para nos contar como nasciam os bebês, porque a gente fez a nossa história de vida, então para eles foi super legal ver a minha tia lá falando de mim, enfim, chamem aí, né? O pessoal sempre ajuda, tô errada? Não tô errada, né? Sempre, é marido, é tia, papagaio, cachorro, todo mundo faz parte das nossas aulas. Então cria essa relação íntima com o grupo. Uma outra ideia bacana é o vizinho imaginário. Então eu falava para as crianças que eu tinha um vizinho ou uma vizinha que fazia tal coisa, que não queria ir para a escola, que não comia, que chorava demais, que brigava com os colegas, que brigava com os amigos, que eu ouvia, que no corredor ele não me cumprimentava. E aí quando eu vi, as crianças diziam, tu tá parecendo o vizinho da Sora, tu tá parecendo o vizinho da prof. Então eu contava um pouquinho dessas histórias para eles, virava uma diversão. Claro, com muito respeito ao meu vizinho, que não existia, mas de alguma forma eu tentava identificar coisas que eles faziam que eles poderiam se identificar aí com esse meu vizinho imaginário. Outra ideia, pessoal, é a gente ter alguns recursos que nos auxiliam nisso. Eu já vi gente usar chapéu maluco, e quando coloca o chapéu maluco, todo mundo tem que olhar para a professora ou olhar para quem está falando. Ou a garrafa, né, do tempo, então cronometrar, coloca lá, pode ser com sabão em pó, com areia, depois quando ela virar, todo mundo tem que ter terminado, ou quando virar, todo mundo tem que me olhar e me escutar. Meia, meia, lua, 1, 2, 3, básico, e as crianças gostam. Ou aquele sinal das palmas, né, como é que é? Também funciona. Purpurina, eu tive uma turma de 4º ano, e eu não me esqueço, eles eram grandes, eu usei purpurina na hora da fila e dizia que aquela purpurina era mágica, que quando eu colocava purpurina as boquinhas fechavam e a gente se concentrava. Não só no momento da fila, até a fila é um momento mais descontraído, eu não vejo tanto problema deles conversarem lá na fila, mas na sala também, em alguns momentos que eram de escuta. Vamos abusar dos recursos. Se vocês têm alguma outra dica de recurso, escreva nos comentários. Uma outra coisa que eu falei e muita gente gostou nesse artigo é a caixa da fofoca. O que eu já fiz com algumas turmas? A gente faz uma caixa, deixa num lugar disponível com alguns bilhetes e caneta do lado, alguns papeizinhos, e aí a gente combina, principalmente na volta do recreio, funciona comigo. Eles escrevem ali o que aconteceu, o que eles estão ali borbulhantes para me contar, que eles precisam me contar. Eles podem me contar, mas vai para o bilhete. Claro, a regra principal e primeira é tentar se entender entre eles, né? Se não deu certo, escreve. Passado um tempo, a gente pode ser até no outro dia, ou pode ser no final do dia, a gente abre essa caixa. Claro, faz combinações do que pode ser escrito na caixa, o que tem que ter de respeito, o que tem que evitar. Abre esse bilhete aí, gente, vamos analisar esse bilhete, não está identificado, pode estar identificado, pode não estar identificado. Analisamos, o que acontece? Acontece que com o tempo, primeiro, às vezes eles deixam de escrever, passou a raiva. Se for uma coisa importante, claro que a gente vai retomar, mesmo que eles não escrevam, né? Mas a coisa vira muito mais assim, porque eu escrevia no quadro, reproduzia o bilhete conforme a criança escreveu. Se ela escreveu com algum erro de ortografia, sem vírgula, sem ponto final, sem letra maiúscula. E aí eles ficavam muito mais ligados nisso, na parte da linguagem, do que na parte propriamente da resolução ali do conflito. Então, aquilo, assim, parecia que baixou a adrenalina, baixou a energia para aquele problema e a gente consegue enxergar ele de uma outra forma e discutir, sim, também o que aconteceu, ou no recreio, no início da aula, quando a gente não viu e não precisou resolver. Claro, gente, não para coisas assim pequenas, né, mas para coisas mais graves. Uma outra dica legal são atividades extras, pessoal, para aquelas pessoas que terminam antes. Então, a gente pode combinar com eles que vai ter algumas caixinhas, vai ter fichas de atividades. Fichas de atividades é uma coisa legal. A gente faz uns 10 tipos de fichas que circulam com eles, porque daí
respeita bastante o ritmo de cada um. Terminou a ficha 1, pega a ficha 2, pega a ficha 7, não precisa ser em ordem que vai estar com outro colega. Além dessas fichas, pode ter cruzadinha, caça-palavras, revista, livros, brinquedos, jogos. Ter à disposição essas atividades, coisas fáceis para vocês continuarem dando atenção para quem está lá na atividade principal da aula do planejamento. Combinações da turma. Eu sou da opinião que tem que ter sim as regras, as combinações da turma, mas tem que ser feita com as crianças, né? Então eles podem fazer primeiro em grupos, depois a gente passa para o grande grupo, faz uma listagem, faz um gráfico das mais votadas, decidir com eles, eles escrevem essas combinações e ficam na sala de aula. Importante que elas sejam renovadas, que de vez em quando a gente olhe para essas combinações e veja se está dando certo, faz um desenho, faz alguma atividade, né, sobre as combinações, faz teatro sobre as combinações, elas têm que ser vivas, porque passa um tempo, aquele material ele acaba esquecido, né, tudo que fica muito ali no visual, então tem que ser renovado em alguns momentos. Então essas foram algumas dicas, se vocês quiserem ver todas as dicas, elas estão no artigo que eu vou deixar na descrição. Tá legal? E se você tem mais alguma ideia, deixa aí escrito pra gente se ajudar, pra gente pensar juntos na organização da sala de aula, no manejo da turma. Tá bom, gente? A gente fica por aqui. Se inscreva no canal, curta a página do Facebook, entre na lista VIP para receber atividades, conteúdos, novidades. Tchau, a gente fica por aqui.